Fala, estudante, tudo bem? Renato Gazio aqui mais uma vez. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Renato Gazio, sou dono, sou criador desse canal, que é o primeiro canal totalmente dedicado à prova da EAR, Escola de Especialistas de Sargentos da Aeronáutica. E a pedidos hoje dos alunos que me pediram pelo Instagram, pelo direct, me pediram também no grupo fechado lá do WhatsApp. Se você ainda não faz parte, vou deixar o link aqui embaixo. Dentro do grupo tem lista de exercícios todos os dias feitos por mim. Eu posto diretamente, posto pessoalmente lá todos os dias, além de tirar dúvida com a galera, da gente interagir e tá ali mais próximo todos os dias dentro do nosso grupo fechado, beleza? E atendendo a pedidos hoje, eu vou mostrar para você quais formas, como que funcionam as fórmulas de geometria espacial, tá? Eu separei em dois bloquinhos. Eu vou te dar primeiro as figuras fechadas, depois vou te dar as figuras incompletas, vou te dar as relações de fórmulas, das áreas, dos volumes. É bem simples e bem prático, para você ficar aí já com o teu resumo montado e você não ter mais dúvida e não errar mais questão de geometria espacial. A primeira figura é o nosso prisma, tá? A classificação dele rola nas figuras espaciais, tanto nas fechadas quanto nas incompletas, né? Essas são prisma e cilindro. O segundo bloco vão ser cone e pirâmide, que são as figuras incompletas. Eu quero que você já entenda o seguinte, que a nomeação de cada uma delas, ou melhor, de todas elas, eu só não vou considerar ainda esfera, tá? Esfera só no final. A nomenclatura, as nomeações de cada uma delas, você vai dar apenas simplesmente pensando na ideia da base. Basta você olhar para a base, tanto para prisma quanto para pirâmide ou cone, tá? Ou cilindro. Basta você olhar a base. E o que vai acontecer? Basta você analisar a sua base. O que é a minha base aqui, Renato? Aparentemente parece ser um retângulo, né? Tá uma figura meio esquisita. Só que você não pode esquecer que você está vendo figuras espaciais sempre de frente, um pouco mais assim de cima da figura. Por isso que você tem essa visão. Porque se você visse no caso esse prisma totalmente de frente, igual você está me vendo agora, você veria basicamente que uma coisa. Você basicamente veria isso daqui, ó. Você veria um retângulo, né? Você veria um prédio, um retângulo normal em pé de frente para você. Por isso que para a gente entender a figura espacial, eu quero que você entenda isso. A nossa perspectiva, ela é um pouco de cima e de frente, beleza? Ok? Então, segundo passo, você tem que primeiro ver, você tem que entender como que é a construção. Segundo, eu quero que você entenda que a base, você vai nomear o prisma sempre olhando para sua base. Nesse caso aqui, Renato, como que aconteceria? Como que apareceria para mim na prova da EAR? Se a sua base está aparecendo com um quadrado, só para completar a ideia, a chance dele te falar na prova o que é basicamente sempre que ele vai te falar, tá? Qual é a figura. E aí, no nosso caso, ele pode dizer para você que isso aqui é um prisma, que a sua base é um quadrado. Se a sua base é um quadrado, como que eu vou nomear esse prisma? A gente chama isso de prisma quadrangular, tá bom? Prisma quadrangular. Por que quadrangular, Renato? Porque a sua base é um quadrado, tá? Se a minha base é um quadrado, como que eu vou trabalhar as áreas, né? Vamos começar pelas áreas de prisma. A primeira área que você vai ter que entender é a área lateral. A gente chama de AL. Renato, o que é a área lateral? Repara o seguinte, você vai ter, né, nessas construções, ó, olha para cá. Olha para esse carinha aqui, ó. Se você olhar para essa parte, que a gente chama de face, lembra que na geometria espacial você vai trabalhar várias figuras planas se interligando, beleza? E aí você reparar que aquela parede lá da parte de trás, né, da lateral direita, aquilo ali é uma face. E aí, Renato, como que eu vou reconhecer essa face? Como que ela vai entrar na minha área lateral? Entenda o seguinte, você quer fazer a área, primeiro conceito, se você quer fazer área, você tem que fazer o quê? Superfície. Você vai pintar uma parede, por exemplo, aqui o quadro é preto. A superfície do quadro é preto. Então, se eu quisesse pintar, por exemplo, esse meu quadro aqui, ele tem uma dimensão, ele tem uma largura, ele tem uma altura. Se eu quisesse pintar o quadro, por exemplo, de verde, ao invés de preto, se eu quisesse pintar ele de verde, como que eu descobriria o tamanho necessário para usar de tinta? Você precisaria fazer a área, você tem que fazer o produto. No caso, é um retângulo, você tem que fazer o produto. Base vezes altura. Lembra lá na geometria plana. E aí, como que você vai fazer? Você multiplicando a base pela altura, você acha a área do retângulo. Você vai fazer... O que é fazer base vezes altura? Você vai pintar toda a superfície. Você vai cobrir toda a superfície. Isso é a tua face. Isso que a gente quer fazer. A gente quer pintar os 4 lados dessa caixa. A gente quer pintar os 4 lados do nosso prisma. Deu para entender? E aí, como a gente vai pintar
as faces, todas elas, lembra que eu estou falando área lateral toda a área lateral, sem as bases, beleza? Só o lado. E aí você vai ter que pensar comigo o seguinte, Renato, como que eu faço então para fazer toda a área lateral? Bom, primeiro você tem que analisar duas coisas. Primeiro, quantas faces você vai ter, né? E segundo, quanto por quanto você vai multiplicar essa quantidade. Renato, como assim? Nesse nosso caso, a gente tem quantas faces laterais? Bom, se embaixo, analisa o seguinte, se embaixo você tem um quadrado, né? Ele diz que é quadrangular. Se você tem um quadrado, aqui no caso não precisa falar quadrangular, regular, tá? É um quadrado. Se embaixo é um quadrado, quantos lados tem um quadrado? 4. 1, 2, 3, 4. Então, se eu vou fazer, se o prisma, né, não é nada mais nada menos que você ligar esses vértices, né, em planos opostos, você pega um quadrado aqui, em um plano alfa, coloca um outro quadrado em um outro plano paralelo, em um plano beta, e aí você liga esses 4 vértices, e aí você cria o teu prisma. A construção, teoricamente, é basicamente isso, tá? Eu posso falar sobre isso mais aprofundadamente em um outro vídeo. Se você quiser que eu fale, deixa nos comentários aí, fala pra mim e eu gravo pra você, joia? Então, basta você ver quantas faces você vai ter embaixo e isso automaticamente já vai te configurar o número de faces laterais. No nosso caso, você tem 4 faces embaixo, você tem 4 lados, porque é um quadrado. Logo, eu vou conseguir fazer quantas faces laterais? 4. Então, nesse nosso caso, a minha área lateral vão ser 4 faces iguais. E aí, eu já sei que são 4 faces iguais. Mas como que eu vou fazer para achar a área? Para eu achar a área de 4 faces, eu preciso descobrir a área de uma delas. E aí você vai analisar a figura. Cara, você tem embaixo, né, como é um quadrado, vou botar lado L. E isso aqui, né, a distância vertical, vamos chamar de altura, né, a altura do prisma. E aí pensa comigo. Bom, se isso aqui é a altura do prisma, é a altura do retângulo e o L é a tua base. Repara, ó, base do retângulo, altura do retângulo. Show de bola? Bom, se é um retângulo, como é que é a área dele? Base vezes altura. Então eu tenho que fazer 4 vezes essa base, que é o lado da base, vezes a tua altura, que é a altura do prisma. Então, para você cobrir com papel, pensa que você vai embrulhar essa caixa para presente, beleza? Pensa que é uma caixa de um troféu, que você vai colocar o troféu dentro da caixa. Aí vamos supor que essa caixa do seu troféu, você quer revestir com papel de presente. Como que eu revisto com papel de presente? Você vai colocar o papel apenas nas faces laterais, vamos supor. Você vai primeiro ter que colocar o papel nas faces laterais. Você vai ter que fazer 4 vezes base vezes altura, sendo a sua caixa quadrangular, sendo o seu prisma quadrangular. Perfeito? Jóia? Então, somente 2 lados, 4 vezes base vezes altura. Porque a face de uma só, a área de uma face só, é base vezes altura. Como eu tenho 4, basta multiplicar essa área por 4. Perfeito? Renato, se eu tivesse um prisma hexagonal regular com 6 faces embaixo, né? Que é um grande clássico também, eu posso falar dele depois. Já falei nele em Masterclass e Powerclass. Se você vai ter 6 faces, se você vai ter 6 lados embaixo, quantas faces laterais você vai ter? 6. E aí você faria 6 vezes base vezes altura. Se você tivesse 5 faces, um pentágono, você faria 5 vezes. Se você tivesse um triângulo, embaixo você teria 3 faces laterais. E aí você teria que fazer 3 vezes base vezes altura. Simplesmente. Joia? A área lateral foi. Para eu fazer agora a área total, lembrando que eu ainda estou revestindo com papel de presente, a área total, e agora a gente vai usar a cabeça. Bom, eu já sei o quanto que eu tenho que fazer, o quanto que eu vou usar de papel de presente para revestir a lateral. E agora eu preciso revestir as tampas, a tampa de cima e a tampa de baixo. Renato, mas como que eu faço isso? É só eu achar as áreas e somar? Sim, só que tem que ter cuidado o seguinte, você não vai somar uma área só, porque não é só uma tampa, não é só uma tampa de baixo, beleza? Só no caso dele te falar, pode acontecer o caso dele te falar que a caixa. Pode acontecer dele falar que a caixa está aberta, em cima não tem tampa. E aí tá tudo bem, e aí você não vai fazer 2 bases. Faz sentido, né? Agora, se ele não te falar, se ele te falar que é um prisma normal, você vai ter que considerar 2 bases, beleza? Ó, tampa em cima, tampa embaixo. Perfeito? Eu quero que você entenda essa essência, antes de você entender a fórmula verdadeiramente. Ok? Deu pra entender? E aí, vamos lá. Então, basta fazer a área lateral e somar com 2 bases. O que é a área lateral? Já tá aqui, tá? E eu sei já que a área lateral, a área total,
é basicamente eu somar a área lateral com 2 vezes a área da minha base. Outra coisa que eu quero que você entenda é, Renato, eu gravar essa fórmula aqui vai fazer diferença para mim? Vai, no sentido de você ter que entender a essência antes. Porque você entendendo a essência, bom, para eu fazer a área lateral, eu tenho que fazer base vezes altura, multiplicando o número de faces que eu tenho embaixo. Se você entender isso, você não vai precisar gravar fórmula nenhuma. É isso que eu quero que você entenda. Beleza? O título da aula é até fórmulas. Só que eu vou te explicar as fórmulas. Beleza? Eu não vou te dar as fórmulas, porque a fórmula você encontra em qualquer livro. Eu estou te mostrando a essência para você entender como gravar a fórmula da melhor maneira. Beleza? Vamos deixar assim? Então, eu vou te dar a fórmula, só que eu quero que você entenda a essência da fórmula um pouquinho antes. Que é para fazer sentido na sua cabeça. Que é para você organizar o quebra-cabeça dentro do seu inconsciente. Joia? Que é para você pegar, independente da figura, independente do prisma, do cone, do cilindro, da pirâmide, você já entender. Bom, essa figura é cheia ou é incompleta? Ela é fechada ou ela é incompleta? Quantos lados tem a face? O que ele está pedindo? Área lateral? Então não considera a base. Área total? Então é a lateral com a base. Beleza? Eu quero que você tenha essa essência, eu quero que você tenha essa sacada dentro de você. Eu gravar isso aqui, Renato, é o suficiente para você começar assim. E aí, ó, é só isso? Não, porque lembra que você vai botar 2 vezes a área da base? Nem sempre a sua base vai ser um quadrado, nem sempre aqui você vai ter que fazer 2 vezes a área do quadrado, que é L ao quadrado. Você pode ter uma base hexagonal, e aí você vai ter que trabalhar a ideia de triângulo retângulo. Eu já falei isso em PowerClass Masterclass. Posso falar isso também de novo, vou falar de novo isso provavelmente em outro vídeo. Área lateral, mesmo esquema, porque vai depender do tamanho do lado da base. Ó, porque você não tem que fazer base vezes altura? Então, se a base for maior, aqui vai mudar. Se a altura for menor, vai mudar o valor, entende? Eu quero que você entenda essa essência, massa? E para fechar, o conceito do volume, tá? O conceito do volume também é bem simples. E aí eu já vou fazer um engate, tá? Eu vou te explicar isso aqui de prisma. Eu vou para de cilindro. Quando eu terminar cilindro, você vai entender qual é a conexão que eu quero te passar, ok? Por enquanto, vamos continuar gravando só essas daqui, tá? Entendendo essas daqui, joia? Volume de prisma, Renato. Como que eu faço? Assim como em volume de paralelepípedo reto retângulo, lembra lá que você viu isso no nono ano em aritmética, em unidade de medida, unidade de comprimento? E o que você fazia? Né, que você trabalhava, que você tinha que trabalhar em aritmética para trabalhar a ideia de volume, densidade. E aqui, o que você fazia? O volume do paralelepípedo reto retângulo, que era A, que era largura vezes comprimento vezes altura. Lembra disso? Que era A vezes B vezes C. Aqui é a mesma coisa, tá? O que quer dizer esse A vezes B vezes C? Ele está fazendo o produto da base, multiplicando isso pela altura. Isso é fazer volume de paralelepípedo. Isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer aqui é basicamente a mesma coisa, que eu vou colocar numa posição, eu vou colocar numa leitura um pouco diferente, que é para ficar mais entendível ainda para você, joia? E aí, como que eu escrevo a fórmula do volume? Você vai anotar assim, ó, o volume de prisma é sempre a área da base multiplicando a tua altura. A área da base vezes a altura. Ok? Tudo bem? Então tá aí. Renato, para volume vai ser sempre isso? Sim. Independente da base, por quê? Basta você fazer a área da base. Independente da figura, você vai ter que saber descobrir a área da base. Você vai ter que ter como descobrir a área da base. Entende? Isso que eu quero que você entenda, que a essência disso aqui tá no você entender o desenho, tá no você entender a geometria plana do negócio. E eu sempre falo, para você ficar nível A em geometria espacial, você tem que estar nível A em geometria plana. Não adianta você estar aqui assistindo esse vídeo se você ainda não está bom em geometria plana, se você ainda não viu os outros vídeos que eu falo de geometria plana. Ok? Então, eu vou deixar o vídeo, os vídeos mais importantes de plana que eu já publiquei para você assistir. Depois você volta para cá para você entender a aplicação disso em espacial. Ok? Perfeito? E para a gente fechar essa parte, eu vou para cilindro, que vai funcionar assim, ó. Bom, em cilindro a gente vai pensar da seguinte maneira. É bem simples. O que é o cilindro? Rapidinho. Eu vou te explicar bem rapidinho, tá? O que é um cilindro? O cilindro é quando você pega um retângulo. Vamos pensar assim, tá? Vamos supor que esse aqui seja um retângulo, tá? Esse é o nosso retângulo. E aí, para você configurar o teu cilindro, você vai fazer isso aqui. A gente vai pegar essa parte do nosso retângulo, tá? Como se fosse a gente vai considerar isso aqui como um eixo fixo, tá? Então, ó, eu vou segurar aqui e daqui, a partir dessa posição, ele não pode mais sair daqui. Essa parte não vai sair mais daqui, beleza? Isso aqui é um eixo fixo. E como que a gente desenha o retângulo, tá? Que é conhecido também como sólido de revolução. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu dedo e vou vir aqui, ó, e vou dar um toque
e ele vai vir girando em torno desse seu eixo fixo. No que você dá esse toque, repara no movimento que ele está fazendo na outra extremidade. Ele está girando. Então é basicamente o que a gente faz aqui. Quando você dá o toque, ele gira, você configura, a partir de um retângulo você configura o teu cilindro. Joia? Isso que é a construção de um cilindro. E aí o que acontece? Quando você gira, repara aqui embaixo, ó, o que é isso que está girando, né? O que é isso aqui? É daqui até a ponta. Do centro até a extremidade é o que a gente chama de, em relação ao retângulo, é o que a gente chama de base. Faz sentido? É a base do retângulo, lembra? Base e altura. O que é essa altura? Tá aqui, ó. A altura do retângulo. Só que aí, a partir desse meu eixo fixo, que eu o girei, eu fico assim, ó. Beleza? Então tá, ó, base, base. Geometricamente falando agora, em relação ao cilindro, essa partezinha aqui a gente já chama de raio, porque você forma uma circunferência nas bases. Percebe, ó? Base, base, circunferência, circunferência, cima e embaixo, beleza? É assim que funciona. Por que você está me explicando isso? Que é para você entender como funciona a área lateral e a área da base. E a área total, tá? Como é que funciona? Bom, se era um retângulo, eu girei o retângulo, eu fiz com você, te mostrei com um caderninho. E aí agora, como eu vou fazer a área lateral disso? Se é uma coisa redonda, se é uma coisa curvilínea. É muito simples. A gente vai pegar isso daqui, a gente criou uma latinha de refrigerante, por exemplo. Para a gente calcular essa área lateral, você vai ter que pegar isso daqui e você vai cortar ele na forma vertical. Pensa que está passando a tesoura aqui, ó, e a gente vai abrir essa lata de refrigerante. Joia? Corta a lata de refrigerante e, ó, abre. No que você abre, no que você estica, ela vai ficar mais ou menos com esse formato, certo? E aí você esticando ela, eu botei assim para você enxergar bem. Quando você estica ela totalmente, você concorda comigo que ela vai virar um retângulo? Faz esse teste depois aí. Vou te dar esse challenge. Pega um copo, pega uma lata que seja no formato retangular, né, cilíndrica, corta e estica. Você vai ver que quando você esticar, você vai ter basicamente um retângulo. Só que agora é o seguinte, cara, o que é a base, o que é a altura desse novo retângulo? Cuidado, muita gente erra isso. Lembra que antes, essa nova base não vai ser mais a base do retângulo antigo. Não vai, por quê? Quando você girou, você criou uma figura nova. É um cilindro pronto. Quando você corta e abre o cilindro, já é outro retângulo. Qual é a base desse retângulo, Renato? E você vai usar a cabeça comigo. O que era a base antes de eu cortar? Era um círculo, era uma circunferência. Cara, qual é o comprimento de circunferência? Para achar, a forma para achar isso. Não é 2πr? Então, o que é o 2πr? Você pegar o barbante e colocar no formato circular. Eu não consigo fazer isso totalmente. Pega o barbante e coloca no formato circular. Quando você vem e corta e estica esse barbante, isso vai dar o quê? Aproximadamente 2 vezes π, que é irracional, vezes o valor do teu raio daquele círculo. Renato, beleza, se é esticado, então vem pra cá, ó. Ele é a tua nova base, beleza? O que é a altura, Renato? Ué, você cortou a lata, esticou a lata, mudou a altura? Não, continua a mesma coisa. Então tá lá, H. Beleza? Então isso é a tua área lateral, isso é a sua parte lateral, ok? De forma plana. Renato, como que eu faço a área lateral? Cara, isso é um retângulo. Como que você faz a área de retângulo? Base vezes altura, beleza? Então vamos lá. A área lateral então fica base vezes altura. O que é a tua base? 2πr, 2πr, H. Então essa é a tua área lateral para qualquer cilindro. 2 vezes π vezes o raio. Raio de verdade. Agora sim, raio. O que é o B? É o raio. Então é 2 vezes π vezes o raio do cilindro multiplicado pela sua altura. Cuidado que a gente não está fazendo a área da base, tá? É a área lateral. Lateral apenas, beleza? Ó, tá aqui o desenho da área lateral. É só você cortou a lata e tirou as tampas, beleza? Não esquece disso. Quando a gente fala só lateral, você tem que tirar as tampas. Joia? Por favor, não esqueça isso. A galera erra muito essa parada. Joia? Área lateral, 2πrh. Para fazer a área total, Renato, vamos lá. Agora você vai ter que fazer a lateral, mesmo esquema. Agora você vai ter que fazer a lateral e somar com 2 vezes a área da base. A área lateral já sei calcular, 2πrh, e vou somar isso com 2 vezes a área da base. Vamos ver o que acontece se a gente colocar todo mundo junto, de forma aberta?
Olha só, o que é a área lateral? 2πrh. O que é 2 vezes a área da base? Vou botar aí embaixo, tá? 2 vezes a área da base. Bom, gente, o que é a área de uma base? O que é a tua base? Circunferência. A área da circunferência, πr ao quadrado. Então é 2 vezes o π vezes o meu raio ao quadrado. Cara, olha aqui comigo, bem rapidão. 2πrh mais 2πr quadrado. Analisa comigo. Você tem caras em comum nas parcelas separadas? Sim. Ó, vamos marcar quem são? Ó, a gente tem 2. Tem π e π. E tem um r também. Renato, mas um tá normal e o outro tá ao quadrado. Sim, nesse caso, como a gente vai trabalhar? A gente pode trabalhar o que então? Fatoração. Lembre que para você fatorar por evidenciação, que é o primeiro caso, você vai colocar em evidência sempre os caras que são comuns dos dois lados, das duas parcelas ou mais parcelas, sempre na minha forma de menor potência. Ou seja, você tem r quadrado e r. Como você vai botar em evidência, você tem que botar em evidência sempre o menor, beleza? Sempre o menorzinho. Quem é menor, r ou r ao quadrado? O r. Então, fatorando isso aqui, evidência 2π. Na primeira parcela, isso multiplica quem? 2πr nessa parte multiplica quem? Multiplica o h, percebeu? Então, por h. Para eu voltar, né? Então, para eu voltar a ter 2πrh, tendo 2πr na minha mão, eu tenho que multiplicar 2πr por quanto? Por h. Porque eu fazendo isso aqui, ó, 2πr vezes h, eu volto para a parte de cima. Isso aqui já estou em álgebra, né? E aí, ó, para eu ter 2πr ao quadrado tendo 2πr, eu preciso de quem? Do r. R vezes r me dá r ao quadrado. Eu não vou aprofundar nessa parte, eu não vou aprofundar hoje, agora nessa parte de fatoração, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Então, de forma genérica, então organizando isso aqui, eu posso afirmar que a minha área de um cilindro total sempre pode ser expressa da forma 2πr que multiplica h mais r. E para a gente fechar, já quero te dar a informação de que o volume de cilindro, como ela é uma figura, como ela está encaixada, né, enquadrada dentro das figuras cheias, dentro das figuras que são completas, fechadas, bonitinhas, com duas bases, o volume delas vai ser sempre, assim como em prismas, assim como qualquer prisma, o volume dessas figuras vai ser sempre dado por área da base vezes a sua altura, simplesmente, ok? Então, independente do seu prisma, independente da sua base de um prisma, sendo prisma, tem que ser prisma, tem que ter duas bases, e assim como no cilindro, duas bases são circunferências, mas são bases. Duas bases, o volume desses dois caras, por eles serem figuras fechadas, é sempre dado, a fórmula do volume apenas, é sempre dado igual para elas duas. Sempre dado por área da base vezes altura, beleza? Então tá aqui, vou botar de novo, as fórmulas são idênticas. Essa é a primeira parte, para te dar a sacada de figuras fechadas, volume das partes, volume e áreas das figuras fechadas. Espero que você tenha entendido, e a gente vai agora para a próxima parte.